Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, vídeo, tem que ser vídeo. Tá? Eu tentei fazer lives dos últimos dias, tinha uma série de informações aí para compartilhar com você, seria muito legal, informações várias sobre feminino, Copa Rio, Seleção Brasileira, Mercado da Bola, várias jogadoras, várias novidades. Eu estava muito ansioso, por isso eu tentei insistir umas 3 vezes e não deu. Tá? Eu não tinha internet com qualidade suficiente para fazer live. Tá? É um problema que foge da minha alçada, não tem como eu resolver. Entrei em contato com a empresa está mudando alguns equipamentos para oferecer um novo serviço e tem que aguardar, não tem jeito. É uma coisa que os técnicos têm que fazer. Quem sabe, quem entende é que tem que ir lá e trocar os equipamentos. E já aproveitei para terminar o plano. Então, semana que vem, eu espero que isso aí esteja resolvido, e que eu tenha uma internet melhor, tá? Então, por enquanto, mesmo que a internet esteja lenta, eu vou subir vídeos, tá? Como eu tinha muito conteúdo, tinha essa ansiedade toda, eu tive que dividir. Tá? Então, vai ser um vídeo para falar sobre feminino apenas e o outro vídeo para falar sobre masculino. Tá? E eu vou ter que ser conciso aqui, eu vou ter que dar uma resumida, porque são várias coisas, tá? Vamos lá, vamos começar sobre feminino, então. Este vídeo é sobre feminino. Nós estávamos com saudade da modalidade, tá? Fazia um bom tempo que elas estavam treinando, só treinando, tá? Alguns times aqui, Inter, por exemplo, voltou dia 6 de janeiro. Olha só quanto tempo elas estão treinando. Gurias gremistas voltaram dia 13. Brabas, dia 11 já teve a apresentação do grupo, né? Então, elas estão bastante tempo treinando, tá? Algumas equipes vão ter aí praticamente 2 meses de pré-temporada, outras um pouco menos. Mas isso é interessante, tá? Isso pode ser legal, porque a gente não tem isso no futebol masculino. Profissional, não tem. Não é esse tempo todo. Então, esse tempo com o qual nós não estamos acostumados, né? Mais de um mês e meio, 2 meses, tomara que isso se reflita em coisas positivas, que as jogadoras lesionem menos, que elas estejam melhor preparadas e que a gente assista o futebol feminino melhor. Vai ser bom para a modalidade. Tomara que isso dê resultados positivos para quem sabe se abrir aí a possibilidade nos planejamentos futuros, tanto para o feminino como para o masculino, você ter realmente mais tempo para a pré-temporada, se esse é realmente uma coisa que deve ser feita, né? Que vale a pena. Tá? Então a gente estava ansioso e não tinha competição profissional, pelo menos com as principais equipes que a gente conhece, que a gente assiste e que são de fato profissionais, né? Tem muita equipe de futebol feminino que está aí, faz peneira e tal, mas não é profissional. Tá? Então a gente não tinha um futebol feminino profissional aparecendo, estava com saudade e aí veio a Ferge e criou a Copa Rio Feminina. Na verdade não criou, ela já existe, só que ela resolveu colocar a Copa Rio para agora, que é mês de fevereiro. Tá? Então ela começou no dia 15 de fevereiro, teve Vasco, Flamengo, Fluminense e Pérolas Negras. Tá? Essa competição tem os 4 grandes do Rio e o Pérolas Negras, então são 5 equipes. Tá? Vou deixar um link aqui na descrição para você clicar, que você vai ver ali regulamento, como é que funciona e tal, e as rodadas, os placares e até a tabela de classificação. Tá? Já não se esquece de dar like, compartilhar, comentário se você quiser aqui embaixo. Tá? Mas então essa é uma competição de 5 equipes, uma competição realmente tiro curto. A primeira rodada já aconteceu, foi dia 15. Nós tivemos Vasco 1, Flamengo 1, Fluminense 5, Pérolas Negras 0. Tá? Bom, pontos positivos aqui, nós vimos Flamengo, Fluminense, que é da 1, Botafogo e Vasco, que são da 2. É o Vasco, esse ano vai disputar a 2. Então tem chance aí de disputar com outras equipes e quem sabe conseguir um acesso para 1. Né? Seria interessante ter mais times de camisa, de torcida, né? Esses times podem conseguir patrocínios e parceiros de forma mais fácil, até porque aquele negócio é camisa, é instituição centenária de futebol, tem muitos torcedores e tal, dá muita divulgação, né, para a empresa, então as empresas se interessam justamente por essas equipes, fica mais fácil do que para o Crespon, Smack, enfim, JC, enfim, é mais fácil para essas instituições antigas de futebol, né, tradicionais. Então a gente estava ansioso para ver esse início, e o que eu vi ali de Vasco e Fluminense foi o seguinte, uma bobagem da Ferge. Tá? Realmente eles colocaram um jogo às 10 horas da manhã, e no Rio de Janeiro nós estamos tendo temperaturas muito altas, tá? Recordes estão sendo batidos.
Então, esse jogo, quando eu fui assistir, e foi na Flá TV, tá? Esse jogo, Vasco TV, desculpa. Foi na Vasco TV, o mano de casa era do Vasco. Então, vocês podem assistir a Copa Rio através de Vasco TV, Flá TV, Botafogo TV, através do canal do Fluminense, no YouTube. Vocês podem assistir essas partidas, tá? Dessa competição. Eu fui ver ali um sol incrível, tá? Muita luminosidade, muito calor, teve parada para hidratação, temperaturas muito altas, isso aí prejudicou muito o jogo. O Flamengo, que é uma equipe que tem investimento significativo, tá? É um primo rico aí do futebol feminino, um orçamento anual que eu acho que fica entre os 25 e 30 milhões. Eu já fiz essa conta, tá? E aí o orçamento é tudo, né? Impostos, salário, comissão técnica, estrutura, tudo. Eu creio que a folha das jogadoras deve chegar perto de 1 bilhão. Então é um dos que mais investe em futebol feminino, junto com o Palmeiras, Corinthians, né? Palmeiras, Corinthians e Flamengo são os que mais investem. Seguido aí de Ferroviária, Grêmio, que agora está com 15 milhões ano. Então, fiquei na expectativa. E o Vasco, para saber até como é que esse time aí pode ir numa Série A2, né, se pode classificar ou não. Fiquei curioso para ver o que o Vasco está fazendo na modalidade. E aí a Ferg tirou meu barato. E tirou barato de todo mundo que gosta do futebol feminino, porque o jogo assim fica muito complicado. Primeiro tempo as equipes conseguiram jogar, o Flamengo foi melhor, fez um plano de jogo que se mostrou eficiente, ou seja, uma equipe com mais investimento, com mais qualificação técnica, fez um plano de jogo eficiente e conseguiu ter mais chances, ter o controle do jogo, ganhou de 1-0, poderia até ter feito mais. No segundo a coisa mudou. O Vasco aí realmente reagiu, começou a correr mais, começou a brigar mais pelas disputas e chegou ao seu gol logo no início do segundo tempo e teve chance de fazer mais e virar o jogo, tá? Aí a coisa começou a ficar lá e cá, chances para os dois lados. Então, o primeiro tempo do Flamengo, o segundo tempo equilibrado. Mas um jogo marcado por temperaturas altíssimas, com intervalos tanto no primeiro como no segundo tempo, para hidratação. Erros de arbitragem, tá? A árbitra deu falta da goleira, quando era para ter dado falta da Augustina Barroso, a zagueira. Sim, a Augustina está de volta no Flamengo. Ela que faz a primeira ação de falta na atacante e ela deveria ter sido expulsa, tá? Porque era uma situação clara e manifesta de gol. É aquilo que eu falo. Jogadora passou no meio campo, está perto do gol, está indo em direção ao gol, vem uma jogadora e mata a jogada com falta. É expulsão. Não tem esse negócio de último homem. Na transmissão, se vocês forem olhar, o pessoal fala último homem, deveria ter sido expulso. Tá? Isso é aquilo que eu falo, é cultura de futebol, é o que sobrou, entendeu? Isso fica, tá? É difícil de sair, é difícil das pessoas deixarem isso de lado, mas é uma coisa antiga, tá? Da época do Léo Feldman, do Dalmo Bozano e tal, não existe mais isso há muito tempo. Tá? Há muito tempo que os livros de regra mudaram, isso não é mais ensinado em cursos e é uma questão de situação clara e manifesta de gol. Aí existem os requisitos para configurar essa situação. E se ela se configura, é cartão vermelho. Não importa se é o último, se é o penúltimo, se é o antepenúltimo. Não interessa. É situação clara e manifesta de gol. Tá? Então teve tudo isso. O Flamengo aqui, eu quero falar da escalação do Flamengo porque é curioso, porque é um time de investimento e a gente quer saber, né? Vivi Rosel no gol. Eu faria uma disputa entre a Carol Alves e a Vivi Rosel, porque eu gosto muito da Carol Alves, acho ela muito boa goleira. Acho que deveria ter uma disputa ali, não chegar logo de cara já pegar a titularidade, a Vivi, que é mais experiente. Tá? Mas enfim, é o que eu penso, eu gosto muito dessa goleira, a Carol Alves, acho ela muito boa, né? Salta bem, goleira ágil, rápida, goleira tecnicamente muito boa, bem segura a Carol. Mas jogou a Vivi Rosel, jogou a Mona Lisa de lateral direita, Núbia na zaga, com a Augustina Barroso, lateral esquerda, a Chay, meio campo Ju Ferreira, Jenny e Glaucia, inclusive com a camisa 10. Reforçando aquilo que eu já disse para vocês, ela é uma meia, não é mais atacante. Na frente, Leidiane, que costuma ser uma meia. Depois Fernanda, que vocês conhecem, que é do Corinthians, e a Vitória Almeida, que é uma centroavante que o Flamengo contratou, uma jogadora aí com experiência de futebol chinês, futebol português, Famalicão, Braga, chegou a jogar um pouco no Valência e agora em 25 está no Flamengo. E começou como titular. A Cristiane, que ainda está no Flamengo, está no banco de reserva.
tá? E várias jogadoras conhecidas do banco, tá? De reserva, como Carol Alves, Cristiane, deixa eu ver, a Sorriso, Flávia Mota, a Gabi Lovain, né? Duda Rodrigues, Fabi Simões, Laisa, Jucinara no banco. Então, um time recheado de jogadoras conhecidas, com passagem até por seleção. E um bom time aí do Flamengo. Mas realmente espetáculo prejudicado pelo que aconteceu. Temperatura, horário muito ruim, tá? Não posso usar outro adjetivo. Bobagem, erro, enfim, erro da Ferge, tá? O que aconteceu com a rodada 2? Era pro dia 19. Tá? A primeira foi dia 15. Aconteceu o Vasco Flamengo 1-1, Fluminense 5, Pérolas Negras 0. Esse jogo eu não pude ver. Na rodada 2, seria dia 19, seria Flamengo e Botafogo e Pérolas Negras e Vasco. Foi adiado. A terceira rodada aconteceu dia 22. Dia 22, agora. Botafogo 6, Pérolas Negras 0, Vasco 1, Fluminense 2. Esse jogo foi às 9 horas. 9 horas. Então você encontra na Botafogo TV, se você quiser assistir na íntegra, e na Vasco TV, tá? Então sobre essa competição era isso, tá, pessoal? Se vocês quiserem mais informações, clique no link. Sobre as notícias do futebol feminino. Vamos entrar agora em news, tá? Esporte, tá? Isso aqui me deixou triste, tá? O Sport Recife, que voltou a 1, tá? Ele já esteve na 1, baixou e agora voltou. Tá? Ele cancelou o investimento que ele tinha desenhado. Ele tinha definido que faria investimento. As jogadoras, elas ganhavam salário mínimo, muito pouco, ajuda de custo, tá? Elas não tinham um contrato formalizado com carteira e tal, não tinham. Tá? Era mais na base, sabe, da conversa, ajuda de custo, para ajudar as jogadoras a jogarem futebol. E, enfim, pelo menos elas têm onde jogar, estão num clube de camisa, vão poder participar de competições, vão poder ser vistas, né? Então, pelo menos é uma forma aí de sonhar com o futebol e praticar, né? Mas era um clube não profissional, na A2 disputaram e tinham vínculos não profissionais, assim como a Juventude, a mesma coisa, tá? E disputaram a A2 e conseguiram acesso. Tá? Reforçando aquilo que eu digo, pessoal. A3 aqui, A2 não é muita diferença em relação a A3, mas na A1 o degrau é bem alto. Porque na A1 você precisa ser profissional e você precisa investir bem mais, senão você bate lá e volta. Tá? É batata. Tá? Então o que aconteceu? Elas conseguiram a classificação, subiram para A1 e aí ficou aquela euforia, né? Fica, evidentemente, objetivo conquistado, vida notícia e tal, e pode conseguir contrato profissional, mais investimento, né? E vai ingressar na elite, né? Vai mostrar seu futebol na elite. Para as jogadoras é a alegria suprema, vamos dizer assim. Só que elas tinham assim, ó, um investimento. Isso aqui é matéria da FUT das Minas, tá? FUT das Minas, vou deixar o link também, e inclusive ali tem o nome da jornalista, a Vitória Soares, tá? Elas ganhavam, pessoal, só para vocês terem uma ideia, a folha delas era 30 mil mês. 30 mil mês em 24, 30 mil reais. Tá? As jogadoras ganharam salário mínimo, tá? A maioria. Para 25, eles estimavam que seria 130 mil reais. Tá? Aí tu bota mais impostos, mais comissão técnica, vai chegar aí na casa dos 300 e poucos mil por mês. Né? Então seria um investimento aí acima de 3 milhões, tá? Para esse ano. Acima de 3 milhões. 3, 4 milhões o ano, né? Então uma mudança e contratos profissionais, né? Só que essa era a projeção. Isso é o que foi informado. Porém, não foi concretizado. Investimento cancelado pelo clube. O salário teto foi definido para 3 mil reais por mês. 8 jogadoras que estavam nesse grupo e que ajudaram a subir, e jogadoras que estavam para confirmar a permanência no esporte saíram. Tá? Saíram, desistiram e estão migrando para outros clubes. Então o clube foi procurado pela jornalista, não se pronunciou, disse que não fala sobre salário, não fala sobre orçamento de futebol feminino, não quer falar nada. Não quer transparência, não quero saber. E trata o futebol feminino dessa maneira. Então é aquilo, pessoal, aquilo que eu digo. Os clubes que não têm interesse, desejo, que não capricham
na feitura, né, no trabalho com o futebol feminino, que tem futebol feminino ali, eu tenho. Ninguém vai poder dizer que eu não tenho, ninguém vai poder me punir por não ter um departamento aberto. O clube que leva assim, ele vai bater e vai voltar. Vai ser isso, ele vai participar. Os clubes que levam mais a sério, né, e que se valem da sua torcida, da sua camisa, da sua popularidade e conseguem vários parceiros, e conseguem fazer futebol de forma profissional, e conseguem ir crescendo de patamar, esses vão ficar. Tá? A1 é para esses clubes aí. Tá? Então é isso aí. Seleção brasileira, vamos para a notícia 2. Seleção brasileira, vocês sabem, já foi convocada, já está treinando, tá? Ainda tem treinos a realizar. Se não me engano, vai até dia 26, tá? E o que ocorre é o seguinte, é só para treinamento. Só para treinamento, o pessoal estranhou, o Arthur Elias falou sobre isso. O Arthur Elias, a Tarciane, até outros jogadores falaram sobre isso. O Arthur Elias disse o seguinte, que a gente estava acostumado a convocar as jogadoras, fazer pouco treino e fazer jogo. Tá? Isso dá um resultado. Mas na visão dele, o resultado é distinto quando você chama as jogadoras, não tem jogo e treina mais. Tá? Ele considera muito importante para gerar mais entendimento, tá? Das formações que ele pode utilizar, a forma de jogar, jogadas ensaiadas, enfim, o comportamento que ele quer para as jogadoras, né, nas diferentes formas que ele planejou ali para a seleção brasileira jogar. Tá? Então é isso, acho que tem que se dar um crédito, acho que é válido fazer isso, né? E vamos esperar o resultado depois, porque competição realmente da seleção brasileira, nós teremos amistoso, tá, contra os Estados Unidos, tem amistoso que será marcado. E depois tem a Copa América. Depois tem a Copa América. Os amistosos não é para agora, vai demorar um tempo ainda para esse amistoso acontecer. Vocês podem ir dar uma pesquisada se quiserem. Vocês vão ver que esse amistoso está programado para mais para frente. Tá? Mas ele é antes da Copa América. E a Copa América já é a competição em si. Tá? Então é isso sobre a seleção brasileira. Sobre o mercado da bola, que é o que vocês tanto gostam, e eu também, é o seguinte, vamos desvendar algumas coisas. Raquel Fernandes, jogadora que era do Grêmio, jogadora experiente, passagem para a seleção brasileira, passagem para o futebol português, ela saiu do Grêmio, tá? Saiu do Grêmio. Uma situação não muito explicada, parece que ali houve uma questão junto com a Ludmilla, elas são companheiras, tá? Elas têm um relacionamento. A Ludmilla saiu e estava em tratamento, estava se tratando de uma tendinite. E eu acho que deve ter terminado o tratamento dela. E aí ela saiu e não renovou com o Grêmio. Ficou livre, a Ludmilla. Centroavante, jogadora que joga como centroavante, joga como beirada também, atacante de lado. Tá? Porque ela não é alta, tem 1,64 m, ela é rápida. Né? É uma jogadora que passou por... A Ludmilla ela passou por Galo, ela passou por futebol português, né? Ela tem experiência também. Então ela saiu e a Raquel Fernandes saiu junto. Saiu. Ela não concordou com alguma coisa lá e saíram juntas as jogadoras. A Raquel Fernandes, tá, que tem um currículo interessante, tem 33 anos. Ela está muito próxima de ser anunciada pelo Fluminense. Tá? Deve ser confirmado. Isso. A Fernanda Tipa, que foi anunciada como jogadora do São Paulo, não foi para o São Paulo. Ela confirmou com o Botafogo. Ela é jogadora do Botafogo de futebol e regatas. Feminino. Gloriosas. A Dani Arias, segundo a Arquibancada Brabas, como eles já acertaram algumas coisas, como por exemplo, Tamara Bolt, sim, o Corinthians queria essa jogadora. Só que o problema é que quando o Corinthians chega, o Inter já tem, né, um encaminhamento. Então, o Corinthians queria a Letícia Monteiro e a Tamara. De fato, eu pude apurar isso aí, é verdade. O Corinthians quis essas duas jogadoras, só que não levou as duas. Levou só a Letícia Monteiro e a Tamara Bolt já estava indo para os Estados Unidos. Porque o acerto estava bem alinhado, aquela coisa, chegou tarde, não deu. Tá? Então, como eles acertaram algumas coisas e outras não, eu resolvi dar essa notícia de que a Dani Arias poderia estar de saída, voltando para a Colômbia. O que surpreendeu vários corintianos, aí, torcedores das Brabas. Tá? Mas é um crédito para eles, a apuração deles, vou dar, né? Se não tiver correto, eles que vejam isso aí. Tá? Gi Fernandes, tá? Ela teve uma sanção por causa de doping
mas houve efeito suspensivo, tá? E ele foi confirmado, foi aceito, tá? Então a sanção da FIFA não vale mais, tá? Então houve efeito suspensivo e ela está livre para jogar a Gi Fernandes, do Corinthians. A goleira do Grêmio, ela é uma goleira da base do Grêmio, sub-20. Tá? O nome dela é Isa Candorelli. Isa Candorelli, goleira. Ela é da base do Grêmio, mas ela vai para o Flamengo. Ou seja, o Flamengo tem a Carol Alves, tem a Gabi Barbieri, ainda se recuperando de lesão. Tá? Vocês podem ver no Instagram dela, bota fotos e tal, desse processo de recuperação. E o Flamengo trouxe a Vivi Rosel, porque precisava de uma goleira experiente, pronta para atuar. Então tem a Vivi, tem a Carol, e resolveu trazer uma para o Sub-20, uma nova, que é a Isa Candorelli. Tá? Sobre jogadora livre, eu diria que a Ludmila Barbosa, que já deve estar recuperada, tá? Da tendinite. Tá? Não foi uma cirurgia de joelho, não foi uma... Né? Era uma tendinite ali, eu estava fazendo tratamento, né? Para se recuperar, já deve estar pronta e ela está livre ainda, porque eu não vi anúncio em nenhum lugar. Também fui no Instagram dela, procurei e não tem destino definido ainda. Acabou de fazer 34 anos, agora em dezembro de 24, é uma atacante de boa mobilidade, de lado e joga como centroavante. Olha aí São Paulo, as opções. São Paulo tem Libertadores esse ano. Solly James ou Ludmila, as duas são experientes. E são jogadoras diferentes. Olha aí, o São Paulo precisa de jogadora de frente, porque tem jogadoras jovens, tem jogadoras boas no grupo, mas de jogadora mais tarimbada no profissional, tá, com bagagem em várias competições, jogando até fora do país, é a jogadora que o São Paulo trouxe do Flamengo. Tá? É a Crivellari, só. As outras são novas jogadoras do São Paulo. Tá? Então tá aí. Pessoal, então é isso, tá? A Ludmila tem experiência, Iranduba, Ruelva da Espanha, Ferroviária, Famalicão, Galo e Grêmio. Jogador experiente, até com uma quantidade de gols interessante aí, ela faz dupla função, né? Então é isso, pessoal. Sobre o feminino, é isso, agradeço a vocês. Vou subir um outro vídeo para falar sobre o masculino do Internacional, com coisas novas aí que eu pude apurar, tá? Por enquanto é isso, obrigado pela atenção, tchau, tchau, até a próxima.